E aí, tudo bem com você? É o professor Gilberto do canal Matemática Já. Nesse vídeo eu vou fazer a resolução de mais uma questão cobrada em concurso. Agora nós vamos trabalhar com uma inequação quociente. Considerando os números reais, qual o conjunto solução para a inequação abaixo? Nós temos aqui x² menos x menos 2 dividido por 2x² mais x menos 1 menor que zero. Você observa que para essa inequação, que é uma desigualdade, nós temos no numerador e no denominador equações do segundo grau. Vamos chamar essa que está no numerador de A. Coeficientes numéricos. Nós temos o Azinho minúsculo valendo 1, o B aqui ele vale menos 1, e o C é esse termo independente, é o menos 2. Vamos definir as raízes por soma e produto. A soma das duas raízes vem do menos o B dividido pelo A. E o produto das duas raízes vem do C dividido também pelo A. Menos o B, aqui está o B é negativo. Então esse negativo aqui vai trocar o sinal. Vale 1. 1 dividido pelo A, que também é 1, continua sendo 1. Agora o C é o menos 2, que vai ser dividido também por 1, porque o A vale 1. Então vai continuar sendo menos 2. Agora vamos encontrar as raízes aqui. Aqui é a linha da multiplicação, que é o produto, e aqui é a linha da soma. Temos que pensar no seguinte: dois números que quando eu multiplicar dá menos 2, e esses mesmos dois números quando eu somar dá 1. Vai ser o número 2 e o número 1. Agora vamos ajustar. Quando eu somar, tem que dar 1. Então só pode ser negativo aqui. 2 menos 1, 1. Então tem que colocar aqui também. 2 vezes menos 1, menos 2. Aqui estão as duas raízes. Podemos dizer que é um x1, que é menos 1, e um x2, que é o 2 positivo. Então agora vamos fazer o estudo para essa equação. Lembrando que as duas raízes são essas, o menos 1 e o 2. Observe que o A é um número 1, positivo. Então, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima. Ficaria representada assim. Agora, observe o sinal da desigualdade. É menor que zero. Os valores de x que deixam a imagem igual a zero não fazem parte da solução. Então, a gente vai marcar aqui, porque aqui nós temos as duas raízes que encontramos agora há pouco. Então, tem que deixar uma bolinha aberta, em ordem. Aqui seria o menos 1 e aqui seria o 2, as raízes que nós encontramos. Vamos pensar o seguinte: aqui está o eixo x. O eixo x cruza com o eixo y exatamente na origem, ou seja, no ponto 0, 0. Observe o eixo x. A representação gráfica que está acima desse eixo está projetando no eixo y uma imagem positiva. A representação que está abaixo desse eixo x está projetando no eixo y uma imagem negativa. E quem define essa imagem são os valores de x. Os valores de x, que aqui é o eixo x, os valores de x que estão antes do menos 1, está projetando aqui a imagem. Ela é positiva. E os valores de x maior que 2 também está projetando uma imagem positiva no eixo y. Os valores de x que estão projetando uma imagem negativa, ou seja, menor que zero, são os valores de x que estão entre o menos 1 e o 2. Você observa que está abaixo do eixo x. Nós queremos menor que zero, mas o menos 1 e o 2 deixam a imagem exatamente zero, porque são raízes. Então, nós só podemos pegar os valores de x que estão entre o menos 1 e o 2, não com menos 1, nem com 2. Porque eles não deixam a imagem menor que zero, deixam a imagem exatamente igual a zero. Então, não interessa. Vamos representar nessa linha essa resposta. Aqui eu chamei de A. Nós encontramos as duas raízes, menos 1 e 2. Bolinha aberta. A outra raiz é o 2. Bolinha também aberta. Vamos definir as raízes dessa segunda equação que aparece no denominador. Vamos indicar com a letra B. Então, nós temos A, B e C. São os coeficientes numéricos. O A é 2, o B é 1 positivo e o C é menos 1. Eu vou encontrar as raízes trabalhando com a fórmula de Bhaskara. Então, eu vou fazer inicialmente o discriminante. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. O b é 1. 1 ao quadrado é 1.
menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 1. 1 mais. E 4 vezes 2 vezes 1, 8. O delta é igual a 9. A fórmula de Bhaskara, x é igual a menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta dividido por 2a. Nós vamos fazer meio direto esses cálculos aqui para ser mais rápido. A primeira raiz eu chamo de x1, vamos substituir aqui, menos o b. O b é um positivo, então esse negativo aqui troca o sinal do 1, então fica menos 1. Agora eu vou pegar o sinal positivo, mais, e vou fazer mentalmente, a raiz quadrada do delta. O delta é 9, raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2 vezes a. O a é 2, 2 vezes 2, 4. 3 menos 1 é 2 sobre 4. Simplificando, divide numerador e denominador por 2. Fica meio. É a primeira raiz. Agora vamos trabalhar com esse sinal aqui, de negativo. Troca aqui, ó. Então tudo fica igual. Menos 1, menos agora 3 dividido por 4. Fazendo as contas, o numerador menos 3 somado com menos 1 é menos 4. Menos 4 dividido por 4. Isso dá menos 1. Então temos as duas raízes, menos 1 e meio. Vamos fazer o estudo sobre essa equação. Aqui está o A é positivo, a concavidade também é para cima. Aqui nós temos o eixo x, as raízes. Nós conseguimos uma que vale menos 1 e uma outra que vale meio. Você observa que essa equação está no denominador dessa fração. Então nós sabemos que não é possível fazer divisão por zero. Mas a desigualdade já diz que é menor que zero. Então não vamos ficar preocupados com isso nesse momento. Vamos colocar bolinhas abertas aqui, porque é menor que zero. A parte gráfica que está acima do eixo x está projetando uma imagem positiva. A parte gráfica que está abaixo do eixo x está projetando no eixo y uma imagem negativa. São os valores de x que promovem esse comportamento para a imagem. Você observa que os valores de x que estão antes do menos 1 estão deixando a imagem acima. Então ela é positiva. Os valores de x que estão depois, ou seja, à direita do meio, também estão deixando a imagem acima desse eixo x. Consequentemente, imagem positiva verificada no eixo y. E os valores de x que estão entre o menos 1 e o meio estão projetando a imagem abaixo do zero, da imagem zero. Consequentemente, eu indico por negativo. Como nós queremos menor que zero, está nesse intervalo aqui, ó. Mas não posso contar nem com menos 1, nem com meio. Estaria aqui, ó. Não pega nem o menos 1, nem o meio. Então vamos fazer o estudo do sinal na sequência. As raízes é menos 1 e meio. Aqui coincide. Bolinha também aberta e meio. Meio eu vou colocar por aqui, ó. Bolinha aberta também. Vamos fazer uma intersecção entre a equação que eu chamei de A e a equação que eu chamei de B. A intersecção com B. Aqui é o menos 1, bolinha aberta. Aqui é o meio, bolinha aberta. E aqui é o 2, bolinha aberta. Vamos fazer o estudo do sinal, olhando aqui para essa representação gráfica. No exemplo A, que está, é positivo para os valores de x que estão antes do menos 1. Esses valores de x estão deixando a função positiva. Então, antes do menos 1 é positivo. Colocamos o sinal aqui. Entre o menos 1 e o 2, negativo. Depois do 2, volta a ser positivo. Indo agora para o caso B. Antes do menos 1, também é positivo. Cheguei no menos 1. Entre o menos 1 e o meio, agora é negativo. Depois do meio, volta a ser positivo. Como nós temos aqui uma fração, portanto uma divisão, vamos fazer também aqui a divisão entre esses sinais. E a gente sabe, quando eu divido sinais iguais, dá um resultado positivo. Quando eu divido sinais diferentes, dá negativo. Aqui, estou dividindo mais com mais, o resultado é positivo. Estou dividindo também sinais iguais, o resultado também é positivo. Aqui os sinais são diferentes, o resultado é negativo. E aqui são iguais, portanto o resultado é positivo. Nós queremos os valores de x que deixam a imagem menor que zero, portanto imagem negativa. Aonde é que nós estamos encontrando o sinal de negativo? Entre o meio e o 2.
sem contar o meio nem com 2. Esse é o intervalo que define o conjunto solução. Nós podemos escrever assim. São os valores de x que pertencem ao conjunto dos reais. Solução, vou deixar aqui. Ó. São os valores de x que pertencem ao conjunto dos reais, tal que o x que eu quero está nesse intervalo. Então, esse x ele é maior que o meio, porém ele é menor que o 2. Qualquer número nesse intervalo, repetindo, não contando com o meio nem com 2, deixa a imagem negativa, a imagem menor que 0. Essa resposta nós vamos encontrar exatamente na letra B. Você gostou dessa resolução? Então deixe like para o vídeo. É muito importante também que você compartilhe esse material com seus amigos em suas redes sociais, faça comentários e, é claro, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Assim você vai receber todas as minhas postagens. Até o próximo vídeo!